Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando aí mais um Medvlog. Esse é o terceiro ou quarto do quarto semestre. Eu sei que eu prometi gravar mais, só que a rotina é tão puxada, tão exaustiva que eu acabo esquecendo. Às vezes eu até comecei a gravar alguns takes, só que eu esqueci de gravar o resto e aí não continuei. Resultado, apaguei os takes. Mas vou tentar gravar isso aqui logo todo, pra ficar um vídeo de 10 a 15 minutos pra vocês do meu dia. Hoje é uma terça-feira, vou ter aula agora de manhã de procedimento cirúrgico, à tarde vou ter aula de patologia, mais voltada para gastro, e à noite vou ter reunião do IBCR. Então me acompanhe porque ainda tenho que estudar para a prova de amanhã. Devo estudar na biblioteca depois da aula. Tô tão cansado, mas eu tava aqui estudando algumas coisas, porque a prova de amanhã é de farmaco, e farmaco tem muito detalhe mesmo. E eu tô contando com a ajuda do Chagas aí, que é uma inteligência artificial voltado para a área da saúde. E isso me ajuda muito, porque eu gravo o áudio da aula, jogo no Chagas, eles transcrevem e ainda me mandam um resumo. Depois, sabe o que eu faço? Eu peço questões que vão ser a partir desse resumo e dessa transcrição da aula. E, cara, isso é surreal. Como vocês podem ver, a cama já está arrumada. Tô aqui no Chagas rapidão, mas vou tomar banho e vou descer pra faculdade, porque já são 8h09 e a aula lá começa 9h10. A parte boa é que a faculdade é ao lado praticamente. A parte ruim é que eu sempre atraso. Devidamente arrumado, nossa, quando a gente toma um banho, a gente fica até mais bonito, né? Mas agora eu vou pra aula, depois fico por lá mesmo, porque tem uma aula 1h30 de PIASC e tem uma aula 3 horas de patologia. E aí volto pra casa umas 5, 6 horas pra estudar e depois entro em reunião. Cheguei em casa, tá caindo um toró aqui, ainda bem que na hora que eu vim pra casa não estava chovendo. Mas eu preciso ir ao mercado, comprar o que comer e tá essa chuva. Daqui a pouco passa. E assim, eu queria ter gravado mais conversando com vocês durante o meu dia, porém foi tudo tão corrido. Saí de uma aula, fui pra biblioteca estudar pra prova que eu vou ter amanhã, desci pra almoçar, depois voltei para a biblioteca. Da biblioteca fui pra aula de PIASC, voltei pro departamento, né, das aulas normais e tive aula de patologia, hoje foi de gastro, patologia ali do esôfago e patologia do estômago, e voltei pra casa. Eu teria uma aula agora 5 horas de semiologia, para tratar sobre a semiologia da mama junto com a patologia. Só que a professora não foi, ela perguntou um horário pra gente, o horário que todo mundo poderia seria às 8 horas. Vou entrar? Provavelmente não, porque 8 horas tem uma reunião do IBCR, mas o foco é na prova de amanhã. E a prova de semiologia, por hora, não importa tanto. Quer dizer, importa, mas não tanto. E, gente, tá corrido, viu? Tá muito corrido. Tenho que estudar para essa prova. Estudei já com a transcrição das aulas, fiz leitura, algumas coisas pesquisei para incrementar. Só que agora eu preciso escrever e responder mais questões. Acho que na biblioteca eu respondi ali de 40 a 50 questões. Nesse meio tempo que eu estava lá lendo, pesquisando e respondendo questões. Só que preciso escrever no papel mesmo para fixar o conteúdo. Não sei se isso é coisa da minha cabeça, mas funciona muito aqui. Quando eu escrevo, eu consigo fixar mais o conteúdo. Vocês viram aí, eu até já comentei que eu uso muito o Chagas para me ajudar nos estudos. Vou mostrar para vocês, não agora, mas daqui a pouco eu mostro a tela do tablet para que vocês vejam como funciona esse Chagas. E é muito bom.
Obviamente vocês têm cupom, que eu vou deixar daqui a pouco, vou deixar na descrição do vídeo. Só que, gente, eu acho surreal, porque o ChatGPT é bom, porém é muito limitado. E aí, para você pagar R$ 100, é mais vantajoso você pagar 80 em uma plataforma de inteligência artificial voltada para a medicina, do que pagar, não só para a medicina, para cursos da saúde no geral, do que pagar 120 no ChatGPT, que é bem amplo. E com Chagas eu consigo responder já questões que tem na plataforma, tem um banco lá de muitas questões, consigo transcrever áudio, dessa transcrição ele gera um resumo, que foi o que eu usei hoje para estudar, e gera questões. Além disso, você tem aquela parte de perguntas e respostas, né, que é o ChatGPT, e é dividido em dois, o Chagas Insight e tem o Chagas Assistant. Esse Chagas Assistant é o ChatGPT mesmo, porém voltado para a saúde, então ele já dá referências de livros que a gente costuma usar na faculdade. E esse Chagas Insight é tudo com base em artigos. Você pergunta uma coisa, ele vai fazer uma pesquisa na internet em artigos, vai colocar os conteúdos e vai colocar para você o link do artigo. E detalhe, é artigo de verdade, porque no ChatGPT tem aquilo, né? Referência de artigo sem o link e você sabe que é fictício. No Chagas não tem isso. É artigo de verdade. Você clica, cai lá no PubMed, cai lá em algum site de artigo. É isso, né? Tava aqui assistindo o vídeo, comendo, do nada faltou energia. Ai, ai, Jesus amado, tem que estudar. Banho tomado, nossa, só a cabeça que ainda tá doendo, mas nada que um dipirona de 1 grama não resolva. Mas deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Tava já cansado, né, por causa da rotina do dia, e já estava mentalizando que assim que eu chegasse, eu iria deixar minhas coisas aqui, pedir a água que estava faltando e iria descer para ir ao mercado. Eu moro em frente ao mercado. Desci, fui ao mercado, quando eu chego no caixa com o meu energético, acontece o quê? Meu sinal cessa. Ou seja, não tinha como pagar, que eu ia pagar no Pix. E aí eu fiquei lá esperando um pouquinho para ver se o sinal voltava e nada. Então deixei o energético lá e vim em casa. Falei, mais tarde eu passo aqui. A energia foi embora de novo. Mais tarde eu passo aqui e pego o energético. Quando eu cheguei em casa, o sinal voltou assim, ó, instantaneamente. O sinal voltou, mas a energia foi embora, né? E eu acho que foi um livramento. Já tô mentalizando que foi um livramento. Vocês viram aí, né? Como o negócio aqui é real life. Demoro de gravar med vlog, mas quando eu gravo também acontece de tudo. Já tive até uma reunião depois que essa energia voltou. Fiz uma reunião com o IBCR, daqui a pouco tem outra, só que vai ser mais voltada para o núcleo de colo retal, que é o que eu faço parte. E agora eu vou preparar aqui café. Café, oh meu Deus, café, nem tomo café. Vou preparar chá. Preparando aqui a água já para fazer um chá de gengibre com limão e mel. E vou estudar. Antes de começar outra reunião, vou passar aqui algumas informações da reunião que eu acabei de ter para encaminhá-la no grupo. Depois vou organizar algumas coisas, meus estudos, porque na hora que terminar a reunião eu já começo a estudar para a prova de novo. Eu tinha falado para vocês sobre o Chagas, que é a inteligência artificial voltada para a área da saúde, né? Eu nem mostrei, mas vou mostrar aqui, ó. Eu subi essa aula de hoje, que foi a aula de gastro. Vocês já estão cientes, né? Aí ela me manda aqui a transcrição toda, tá vendo? Só que eu peço para resumir, ou seja, ela vai gerar aqui um resumo dessa transcrição, com as informações mais importantes. Que a gente sabe que durante uma aula tem muita coisa que é desnecessária, entre aspas, né? Tipo, conversas fora do assunto. Mas aqui, ó, tem tudo. Tudo. Aí eu vou bater no olho e vou vendo que tudo confere com a aula. E isso facilita bastante. Eu tenho uma... Cadê? Deixa eu abrir logo para vocês verem. Tenho anotações da aula aqui, tá vendo que eu vou tirando print e colocando. Então facilita eu estudar pelo slide do professor, vou colocando até anotações em cima do slide mesmo, e pela inteligência artificial, que é a aula do professor. Eu também venho gerar questões, e ele vai me gerar até 40 questões desse assunto, depois eu posso até pedir mais. Mas é claro que não para por aqui, né? Essa é a função que eu mais uso, a ferramenta que eu mais uso. Tem o Chagas, que é aquele que eu te falei, o Chagas Assistant. Deixa eu ver se abre, tá vendo? Tabela de princípios diuréticos. Foi um assunto que eu tava estudando hoje. Então, eu pedi uma tabela e ele já me fez aqui. Deixa eu ver mais coisas aqui sobre minhas tutorias. Cadê? Explicação sobre glucagon.
Aqui eu coloquei um trecho do livro para ele me explicar detalhadamente, porque lá estava confuso, e ele veio e me explicou. Isso é muito bacana. Tem o Chagas, esse é o Chagas Sinapse, e tem o Chagas Insight, que é todo baseado em artigos. É uma ferramenta muito boa. Uso bastante, como vocês podem ver. Aqui ainda tem as questões que eu vou criando, olha. Tem o banco de questões do próprio Chagas e tem resumos. Eu sei que muita gente tem uma visão aí de que estudar com a inteligência artificial te limita muito na questão de aprendizado. Já eu acho que é muito pelo contrário. Estudar com inteligência artificial te ajuda a expandir o conhecimento e a retenção de conhecimento. Porque, assim, ele otimiza algumas coisas que você teria que fazer manualmente, então ele já entrega ali, e sua parte é estudar o conteúdo. Por exemplo, questões, você já joga um arquivo, você não precisa ficar pesquisando no Google. Ah, eu quero questões de não sei o que, de diuréticos. Não, você pega o documento que você já tem, pode ser um documento lá da plataforma que você usa, ou do seu professor, ou do livro, joga na inteligência e ela já te manda questões. Te manda também flashcards, é muito funcional, é muito prático. Inteligência artificial, claro que se você sabe usar, aí sim, ela vira sua aliada. Não adianta você pedir, ah, eu quero que você me ensine aqui sobre diuréticos. Mas você tem que colocar lá, eu quero que você me ensine sobre diurético de acordo com a literatura X, quero que você foque em tais pontos. Você tem que guiar, você tem que direcionar a inteligência para que ela te traga o melhor. Será que a água já tá fervendo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não é que tá? Olha. Desliga, né? 2 sachês aqui. O que eu uso tô usando esse da Maratá, que é o gengibre com limão. E o mel, eu coloco esse aqui. Já tenho em casa mesmo, tá até acabando. Mas sempre funciona, adoro tomar chá. E o de hoje é esse. Meu dia precisaria ter 48 horas para eu completar tudo que eu preciso fazer e entregar. Hoje mesmo, na hora que eu acordei, eu não fui estudar, eu fui criar conteúdo voltado para o material que é para o vestibular da UNEB e da UESB, até porque na internet tem pouquíssima gente falando sobre esses vestibulares aqui da Bahia. E eu acredito que eu consigo alcançar muito mais pessoas com esse material, não só com material, mas também esclarecendo dúvidas do pessoal. Muita gente pergunta lá no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, e é sempre uma honra, é sempre um prazer esclarecer dúvidas sobre esse vestibular. Antes de entrar, eu já esclareci dúvidas e agora que eu estou dentro fica mais fácil ainda, né? Porque eu vivi essa parte de vestibulando e agora estou vivendo como acadêmico. E o contato acaba sendo mais direto. Se ainda não é do seu conhecimento e você caiu aqui por acaso, eu sou Gabriel Carvalho, estudante de medicina da UNEB, aprovado em primeiro lugar no vestibular com 855 pontos, e dou dicas de estudos aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram. E para além das dicas, eu tenho esse cronograma aqui, que é todo baseado no conteúdo programático oficial da UNEB e da UESB. Ele tem 30 semanas, olha como está bem completo mesmo. Aí você coloca aula, questões e revisão, você vai dando checked. E tem assuntos de português, literatura, inglês, espanhol e francês, porém você só vai seguir do idioma que você for fazer no dia da prova. Tem história, geografia, física, química, biologia e matemática também. São 30 semanas, bem tranquilo. Só que eu tenho também o cronograma de revisão, que é um cronograma que vai de acordo com os assuntos mais recorrentes no vestibular da UNEB e da UESB. Então, olha para isso aqui. Primeira semana, figuras de linguagem, forma de discurso, literatura tem semana de arte moderna, modernismo no Brasil. Cai bastante modernismo na parte de literatura. Principalmente que as obras obrigatórias são modernas, né? Aí tem inglês, espanhol, francês, história também, a mesma quantidade de matérias. Mas como você sabe, a UNEB cobra obras literárias. São obras obrigatórias que caem na prova, e no ano passado eles trocaram essa lista de obras. Demoram bastante para trocar e trocaram no ano passado. Colocaram 10 obras e, às vezes, o estudante tem tanta coisa para fazer que não dá tempo ler as 10 obras. Mas eu, Gabinho aqui, Gabão, coloquei para vocês as análises das obras literárias. Olha para isso. Tortarado. E é bem bacana porque não é um resumo do livro. São análises. Olha, falando sobre temas centrais: terra, identidade, conexão com ancestralidade, violência e exploração. São 103 páginas de análise das 10 obras. Tá bem completíssimo mesmo. Olha, Jorge Amado. Aí tem aqui Buli Buli, Orixás em Cordel.
Tem também Daniel Munducuru, Contos Indígenas Brasileiros. São todas as obras. Então, se você quer ser aprovado no vestibular da UNEB e da UESB, é necessário, para além de conteúdo, você ter estratégia. É necessário você conhecer a prova que você vai fazer. Porque você precisa chegar, é como se chegar numa guerra, você precisa ir armado, né? E sua arma vai ser o seu conhecimento, mais as suas estratégias. Consequentemente, a aprovação virá. E esses cronogramas, o de 30 semanas e o de 9 semanas, são estratégicos porque são baseados no conteúdo programático oficial que é liberado ali pelos vestibulares e também no mapeamento de questões, que pega ali os assuntos que estão caindo com mais recorrência. E isso ajuda bastante. Então, se você sabe o que estudar, você vai estudar, vai ter disciplina, é mais provável que você vai ter o quê? No final do ano, no início do ano, uma aprovação no curso dos seus sonhos. E esses materiais ajudam bastante. Fora que tem a análise de obras, que eu falei também. Tem a apostila de gramática, que é do básico ao avançado. A UNEB e a UESB adoram cobrar e cobram pontualmente essa parte gramatical. E assim, se você não tem contato nenhum, fica difícil. Mas se você já tem um contato, já tem uma base, fica bem mais fácil. Eu tenho até alguns vídeos aqui no Shorts respondendo questões da UNEB. E questões de literatura, de gramática, eu recomendo que você veja lá depois. E ainda tem nesse kit aí você vai receber o material com mais de 500 anotações de todas as matérias. São anotações que eu fiz ao longo da minha trajetória de vestibulando e são resumos bem detalhados mesmo, para você ter noção de matemática, tem até questões, exemplos de questões. E isso ajuda bastante, gente, sério. Fora que você não vai ficar desnorteado, né? Você vai ter acesso a um grupo exclusivo do pessoal que vai fazer o vestibular, do pessoal que tem um cronograma e que vai fazer o vestibular. Eu tô nesse grupo, a gente vai manter contato sempre, vou tirar suas dúvidas. Então é muito bacana. Para você adquirir todo esse kit, que está custando aí R$80, você pode parcelar em até 10 vezes, 12 vezes na verdade. É só clicar no link que tá aqui embaixo, cronogramas, e vai ter o link na frente. Mais uma reunião do IBCR finalizada com sucesso. Vocês viram? Lorena é muito genial, viu? Inclusive, Lorena já foi embaixadora do professor Ferreto também. Bons tempos, viu? Gente, Lorena é aquela médica com TDAH, só que agora o perfil dela é a Lorena B. Souza. Inclusive, já podem seguir lá, viu? Muita gente boa, gente fina. E nós fazemos parte do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica. Essa reunião é uma reunião do núcleo de colo retal. Estamos aí organizando algumas coisas, alguns trabalhos. Mas voltando pra cá, agora que já finalizei as pendências de reuniões, vou começar a estudar, já tomei meu chá. Tô finalizando o chá até, tá aqui. Vou só ligar aqui pra minha família e daqui a pouco já começar a estudar de vez, porque já li as coisas na biblioteca, já respondi algumas questões, agora eu vou escrever os tópicos mais importantes. Inclusive, vou escrever os tópicos das questões que eu errei para fixar o conteúdo. Acho isso muito importante, é uma dica aí pra você que vai fazer vestibular, pra você que tá na faculdade. Anotar, estudar pelos seus erros, acaba te impulsionando e você consegue até absorver mais o conteúdo. Outra coisa que eu não falei, prometo que antes de eu estudar, é a última coisa que eu vou falar aqui. Mas é que eu falei aí sobre material para quem quer fazer o vestibular da UNEB e da UESB, só que eu não falei que já tem prova social. Por quê? Várias pessoas do ano passado tiveram um bom desempenho na prova e várias pessoas foram aprovadas também. Olha para isso aqui, Maria Eduarda foi aprovada em Medicina na UESB, Brena aprovada em Medicina agora para o segundo semestre, já ela vai entrar, Salete a mesma coisa, Ivonete aprovada em Direito na UNEB, Jusileide em Engenharia Agronômica na UNEB, Isadora aprovada em Direito na UNEB também, aí vem a Alice, que é minha afilhada sim, minha caloura afilhada, né? Aprovada em Medicina na UNEB em 5º lugar, e Maria Júlia, da turma dela, foi aprovada também. E elas adquiriram o meu material. Já estou na cama. Estou ali estudando, mas eu estou aqui me concentrando, na verdade, para não dormir. Eu estou muito cansado mesmo. Mas assim, são agora 9h24, talvez eu durma 10h30 e escolha acordar ali 5h da manhã para revisar mais algumas coisas. Visto que minha prova vai ser às 7h30, então dá tempo tranquilamente. E dessa vez eu tenho que estar lá no horário, né? Então pra mim é a parte mais difícil, chegar no horário. Em minha defesa, toda vez que eu chego no horário, o professor não chega, independentemente da matéria. Então é mais fácil eu chegar atrasado, porque já vou encontrar a sala no clímax, só sentar, assistir minha aula e tudo certo.
Bom dia, bom dia, bom dia. Já são agora 6 horas da manhã. Acordei 5 horas, só que eu não consegui levantar. Colocou o despertador pra 5h30. E aí fiquei enrolando na cama até agora. Vou ter a prova de 7h30, mas eu acho que vai começar 8 horas, então posso me atrasar um pouquinho. E agora eu vou revisar um pouquinho lá na sala, refazer algumas questões lá do Chagas. Vou também ler um pouquinho do material, porque vão ter, salvo engano, questões abertas. A prova é objetiva, tem 2 questões abertas. E aí tem que fazer, né? Tem que saber responder. Mas, como vocês já me acompanharam, não vou prolongar mais esse Medvlog. Prometo gravar o próximo, é uma promessa que eu vou cumprir. E em breve voltarei. Já sabe, né? Me siga lá no Instagram, no TikTok, que é @serei-o-próximo. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu comentário para dar aquela engajada e curta o vídeo, beleza? Valeu!